noite. Boa noite. Vamos dar início a mais uma reunião pública da nossa casa. Hoje temos a grata satisfação de receber Isael Júnior, que é do Lado de Jesus, trabalhador do Lado de Jesus, e que iniciará as palestras do mês com o tema do Livro dos Espíritos, né? Ele irá falar de lei de destruição. Nós nas sextas-feiras temos temas livres, como foi na primeira sexta-feira, e na segunda e quarta sexta-feira do mês nós dedicamos ao estudo do Livro dos Espíritos. Estamos na terceira parte do Livro dos Espíritos, das leis morais, iniciando a lei de destruição, né? Então, para a gente de fato se harmonizar, esquecer ou pelo menos, né, por enquanto, nos desligarmos um pouco do dia a dia, das nossas preocupações, dos afazeres, vamos dedicar a nossa concentração durante 1 hora que estaremos aqui. E para facilitar a nossa concentração, para que a gente de fato se conecte ao ambiente que estamos, nós vamos fazer uma leitura que está no livro Vinha de Luz, psicografia de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel, e a mensagem da noite é no serviço cristão. O comentário que Emmanuel vai fazer é sobre a passagem 1 Pedro 5,3. O versículo diz o seguinte: nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Emmanuel nos ajuda a compreender, dizendo o seguinte: aos companheiros de espiritismo cristão cabem tarefas de enormes proporções junto das almas. Preocupam-nos profundos problemas da fé, transcendentes questões da dor. Porque dão de graça o que por graça recebem, contam com a animosidade dos que vendem os dons divinos. Porque procuram a sabedoria espiritual, recebem a gratuita aversão dos que se cristalizam na pequena ciência. Porque se preparam em face da vida eterna, desligando-se do egoísmo destruidor, são categorizados como loucos pelos que se satisfazem na fantasia transitória. Quanto maior, porém, a incompreensão do mundo, mais se deverá intensificar naqueles as noções de responsabilidade. Não falamos aqui dos estudiosos, dos investigadores ou dos observadores simplesmente. Referimos-nos aos que já entenderam a grandeza do auxílio fraternal e a eles se entregaram, de coração voltado para o Cristo. Encontram-se nos círculos de uma experiência nobre demais para ser comentada, mas a responsabilidade que lhes compete é igualmente muito grande para ser definida. A ti, pois, meu irmão, que guardas contigo os interesses de muitas almas, repito as palavras do grande apóstolo, para que jamais te envaideças, nem procedas, como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Belíssimas palavras de Emmanuel, sobretudo para nós outros, né, que estamos envolvidos nas tarefas, nas lides, né, da doutrina espírita a serviço do Cristo. Vamos agora chamar a colaboradora Laurizena para fazer a prece inicial e em seguida passamos a palavra para Isael. Vamos serenar nossos corações, pedindo a Deus e a espiritualidade amiga aqui representando, responsável por esse trabalho, que possamos, Pai, neste momento, acalmar
nossa alma, para que possamos refletir e assimilar os ensinamentos desta noite. Abençoa a todos nós que nos encarnados aqui presentes. E assim seja. Sobre a terceira parte, né, do Livro dos Espíritos, que é o livro base do Doutrina Espírita, né, um livro que deu origem exatamente à Doutrina Espírita, e aí é ideal que todos nós que nos dizemos espírita, né, busquemos ler, busquemos estudar, né, porque aqui a gente vai saber, quando alguém chegar aqui e falar algo que está fora disso, provavelmente vai saber se faz sentido ou não, né? Inclusive, assim, todos se sintam à vontade para dizer, não, eu entendi de forma diferente. Será que não é assim? Será que não é daquele jeito? Porque a gente não se coloca aqui na função de professor. Nós estamos aqui também na função de aprendizes que leu, estudou algo que vem aqui para a gente debater, para a gente conversar e, quem sabe, chegar no entendimento coletivo até maior do que individualmente cada um de nós. E aí, você já vem estudando, né, como o senhor falou, as leis morais, que começou lá na questão 614, e eu até fui buscar um pouco o começo, né, para que a gente possa desenvolver o tema, né, que hoje especificamente é da pergunta 728 a 736, que fala da lei de destruição, tanto a destruição necessária como a destruição abusiva. E a gente vai buscar refletir um pouco, né, sobre o que seria essa destruição, né? Porque Deus criou uma lei de destruição. Será que Deus quer realmente destruir as coisas, quer acabar, né? Será que está na vontade de Deus? E aí a gente vai refletir um pouco sobre isso. Mas antes de entrar diretamente aí no item 6, né, que fala da lei de destruição, a gente quer trazer a questão 614, que fala do que é a lei, né? Já que a gente está falando de lei, da lei de destruição, é importante que a gente relembre, que aí provavelmente já passou alguém aqui que já comentou sobre isso, mas é bom que a gente relembre o que é lei, né? O que é a lei natural, né? Aí no Livro dos Espíritos, na 614, tem a pergunta: o que devemos entender por lei natural? E os Espíritos trazem a resposta, né? A lei natural é a lei de Deus, é a única verdadeira para a felicidade do homem. E nesse da felicidade do homem, eu queria que a gente refletisse um pouco sobre isso, né? Ou seja, a lei é para a felicidade do homem, né? A gente conhece várias leis aqui, a Constituição, que coloca algumas leis para organizar a sociedade, a maneira de se relacionar e conviver um com o outro. Mas a lei de Deus e a lei natural, ela tem um propósito bem claro, que vai dizer aqui o Espírito vai nos trazer, que é para a felicidade do homem, né? Ou seja, se a gente segue essa lei, ele vai dizer exatamente isso. A lei vai dizer o que a gente deve e o que a gente não deve fazer. Se eu sigo a lei, eu sou feliz. Se eu não sigo a lei, consequentemente eu me torno feliz. E aí a proposta primordial da lei de Deus é realmente nos fazer felizes. E aí, depois tem a questão 621, que eu também quis trazer para que a gente pudesse refletir, e aí provavelmente, se não todos, né, a maioria deve lembrar dessa pergunta: onde está escrita a lei de Deus? E aí podem falar. Onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. Na consciência, exatamente, né? E aí a pergunta 621A diz: mas se a lei de Deus está na nossa consciência, então por que os Espíritos vieram trazer essa lei? Por que está aqui no Livro dos Espíritos? Se já está tudo na nossa consciência. Aí os Espíritos dizem: é porque a gente esqueceu e realmente vem para relembrar, né? É tipo, eu refletindo sobre isso, eu imaginava assim, de repente, um guarda de trânsito, né? De repente assim, ou um radar, algo
tenha, tipo, nos vigiando, né? De repente, assim, se a gente tem um limite de velocidade, mas não tem nada aqui, não tem radar, não tem nada que nos vigie naquele momento, a gente nem sempre cumpre, né? Eu sei que não é o caso aqui, mas lá no lado de Jesus tem algumas pessoas que não cumprem assim, esse limite de velocidade. E essa lei realmente vem para a gente não ter desculpa. Mas não, está no semáforo, está no radar, tirou a foto, você vai dizer que ainda que não estava na certa velocidade. Ou seja, a gente vai ter desculpa de não cumprir a lei. Porque além de ter a nossa consciência, a gente está aqui estudando, está debatendo, está conversando. Tem o livro dos Espíritos, todo mundo tem acesso, pode ir lá, ler, reler e questionar. Na internet hoje, a gente é só ligar o celular aqui que a gente tem dos melhores palestrantes que o Brasil pode ter, né? E aí, assim, do mundo, né? Porque o Espiritismo é mais forte no Brasil, então a gente exporta palestrantes como Divaldo, como Raul Teixeira, que por enquanto não está fazendo palestra, né? Mas e tantos outros, né? Esqueci o nome agora, mas a gente vai ter aí diversos espíritos no exterior fazendo palestra. E aí, eu gosto sempre de trazer uma historinha, né, para que a gente possa assimilar melhor, assim, trazer como exemplo, né? E tem uma história que diz o seguinte, que tinha uma modelo, ela era muito linda, né? E ela sempre era convidada, assim, para fazer vários papéis, assim, vários desfiles, e ela fechava contratos assim, muito alto. Ela era muito famosa, muito querida e também muito rica, tinha muito dinheiro. Mas ela não era feliz. Por mais que ela tivesse tudo, fama, dinheiro, beleza física, assim, isso não a tornava feliz, né? Ela não tinha essa paz interior que as pessoas tanto falam, né? Essa felicidade ela não encontrava. E às vezes ela falava com os amigos, não, porque você não procura um psiquiatra, né, para tomar remédio, assim, porque... E às vezes a gente tem, assim, às vezes a gente pode julgar, né, alguém que toma remédio psiquiátrico porque tem depressão, e a gente já sabe que hoje a medicina diz, né, que a depressão é uma doença, que todos nós estamos passivos de ter uma depressão, né? Às vezes as pessoas julgam achando que é fraqueza, que é falta de fé, mas não, inclusive tem palestrantes espíritas que já tiveram depressão e tiveram que passar por um tratamento de remédio, né? Tomar remédio, porque às vezes tem que controlar os hormônios ali, até o período que o médico entenda que não precisa mais. E ela pensava até em buscar esse recurso, né? E outros tipos de terapia. E aconteceu uma situação interessante com ela. Assim, um dia ela indo para o trabalho, de carro, aconteceu um acidente na via principal que ela seguia e foi desviado do caminho por uma rua mais estreita. E essa rua mais estreita tinha uma igreja, né? E na frente da igreja tinha um cartaz, eu vou até ler os dizeres aqui para não falar errado. Diz exatamente assim um cartaz: sem Deus não há paz. Conheça Deus, conheça a paz. E depois todos são bem-vindos, né? E ela olhou, achou interessante aquele cartaz, mas seguiu para o trabalho quando ela tinha que ir, né? E aí no segundo dia, coincidência ou não, e a gente não vai ter coincidência, né? Nada por acaso, aconteceu de estourar um bueiro também na rua e teve que ser desviado de novo o trânsito. Aí ela já ficou meio encucada, teve que passar por aquela rua de novo, onde estava aquela igreja, né? Que tinha lá o dizer, né? Sem Deus não há paz, conheça Deus, conheça a paz, né? E nessa segunda vez que ela passou, aquele cartaz já chamou mais atenção, né? Já ficou mais interessante. Ela olhou de dentro do carro mesmo, ela olhou no interior da igreja, né? Mas ainda assim passou e foi para o trabalho, né? No terceiro dia, antes de sair de casa, ela ficou pensando: eu vou por outro caminho. Mas não está claro não, que 3 dias seguidos vai acontecer alguma coisa no caminho, não é possível, né? Já aconteceu 2 vezes, seria muita coincidência acontecer 3 vezes, dela passar por aquele mesmo caminho e acontecer algo, o caminho ser desviado. Mas eu acho que não vai acontecer nada, mas se acontecer, eu vou entender como se fosse um aviso, né? E aí ela foi pelo mesmo caminho. E quando chegou lá, no local,
tinha um estabelecimento, tinha pegado fogo e a rua foi interditada, os bombeiros estavam lá e a rua foi interditada de novo. E o desvio para essa rua estreita onde tinha a igreja, né? E lá, não, isso só pode ser um aviso. Aí dessa vez, ela resolveu parar a igreja, né? Parou, entrou na igreja. Aí lá tinha somente um padre que estava lá dentro da igreja e disse, por que você demorou tanto, né? Na verdade, o padre já tinha visto o carro dela passar lá umas 3 vezes, né? E aí começaram a conversar, ela começou a frequentar a igreja e a partir daí ela começou a se encontrar, né? Não necessariamente que Deus, que a paz vai estar no centro espírita, vai estar na igreja católica, vai estar na igreja evangélica, no templo budista, né? Mas às vezes a gente precisa ter esse momento de reflexão. Às vezes se eu vivo no dia a dia, se eu vivo na correria, eu conheço pessoas que aí eu digo, não, vamos lá na casa espírita, vamos lá. Não, já conheço tudo do espiritismo. Não preciso não, eu já sei, não sei o que, já sei de tudo isso. Mas assim, às vezes sabe, até pode saber, a questão cognitiva, né? Mas às vezes não está no sentimento, né? Eu digo que às vezes o espiritismo, a gente entra no espiritismo, mas o espiritismo não entra na gente. E às vezes a oportunidade que a gente tem num templo religioso, né? Seja espírita, católico, qualquer outro, assim, da gente parar um momento e refletir. Porque talvez se tu estivesse aqui, estivesse assistindo um jornal, estivesse assistindo uma novela, estivesse fazendo outra coisa qualquer. E não é julgando nenhuma atividade dessa. Mas que a gente não parou para refletir. Quando a gente para aquele instante, que a gente para nos analisar, né? E quando eu sempre falo isso, eu lembro de Santo Agostinho, né? Que perguntava como a gente fazer esse autoconhecimento, né? E ele dizia assim, ao final do dia, analise seu dia, anote as coisas que você fez certo, as coisas que você ainda não está acertando, e no próximo dia você faz a proposta de acertar aquilo que você ainda não está acertando, né? E essa é a proposta que ele faz, desse autoconhecimento, é de se conhecer mais, de repente parar no fim do dia, e às vezes a gente não tem nem para, né? Já cai na cama, já dorme, não vai fazer o Pai Nosso que está e já está dormindo já, né? Às vezes não termina nem a prece, mas porque a gente vive às vezes esse piloto automático, né? E a oportunidade de vir no tempo religioso é da gente parar um pouco e refletir. E a história diz que depois que ela começou a frequentar ali, ela começou a se encontrar, começou a se entender melhor, e encontrar talvez essa paz que ela não tinha nas outras atividades do dia a dia dela, né? E aí, dando continuidade aqui, a gente vai começar exatamente a lei de destruição, que está na questão 728, e eu vou ler aqui para que a gente possa realmente absorver tudo que os espíritos têm para trazer, especialmente essa questão, que falava assim, a destruição, a lei da natureza, e quem já vem acompanhando o estudo aí do livro do Espírito e todas as leis, é comum Kardec perguntar, né? A lei de conservação, a lei de conservação é a lei da natureza, sempre começando com esse tipo de pergunta para ver se a destruição é uma lei da natureza, né? E ele faz essa pergunta do Espírito. E os Espíritos respondem, é preciso que tudo se destrua para renascer e se regenerar. E aí quando fala isso eu lembro do próprio Lavoisier, que dizia na natureza, né? Nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. E aqui os Espíritos dizem o seguinte, que é preciso que tudo morra, que tudo se destrua para se regenerar, para se transformar. E essa visão que a gente tem que ter da lei de destruição, né? Não é que Deus vai acabar com tudo. Ou seja, tem um propósito aquilo ali, tem uma finalidade, né? E eu lembrava até de uma situação de que uma amiga tinha uma casa antiga, uma casa velha, e ele nem conseguia alugar, nem conseguia vender, porque estava com um preço muito alto, era uma casa bem localizada, mas era uma casa velha. Assim, as pessoas não queriam comprar porque, bem dizer, valia só o terreno, e também não queriam morar porque era uma casa antiga, né? E ele também pedia um valor alto, né? E aí passou muito tempo a casa fechada, ele sem conseguir nem alugar, nem conseguia vender, até que apareceu uma incorporadora e ofereceu o seguinte para ele, está com 500 mil no imóvel. Eu faço o seguinte, a gente pega o seu prédio, sua casa, a gente vai construir aqui um edifício, e aí depois do edifício pronto, a gente vai vender os apartamentos por cerca de 250 mil. E você ganha 3 apartamentos. Você está pedindo a sua casa 500 mil, vai ganhar teoricamente 750 mil. E aí ele aceitou
a construtora foi lá, derrubou a casa dele, fez realmente o edifício e ele ficou com os 3 apartamentos. Ou seja, teoricamente assim, a casa foi destruída, né? Mas ali assim, gerou um prédio que mais pessoas vão morar, ou seja, foi bom para todo mundo, foi bom para a construtora que construiu. Com certeza o custo da construção para ela dos apartamentos que ela estava por 250 não era 250, pode ser até que ela tenha pago os 500 ou menos. E para ele foi bom também que ficou com 3 apartamentos novos que poderia alugar ou morar. Ou seja, e às vezes essa transformação vem para que a coisa cresça, para que a coisa evolui, para que a coisa mude, né? E a gente pode ficar triste com alguma situação que aconteça, e esse momento é bem interessante porque está acontecendo uma pandemia, a gente sabe que muitas mortes ocorreram, né? E a gente fica perguntando assim, é da vontade de Deus que essa destruição, que essas pessoas morram, né? E aí para tudo tem um sentido, né? Quando a gente estuda a doutrina espírita, a gente vê que nada é por acaso, né? E se está acontecendo isso, tem um propósito. E às vezes não é como alguns pensam, assim, não, é para o mundo de regeneração está chegando, né? Então Deus está passando um rodo aí quem não quis evoluir, né? E às vezes não, né? Às vezes são pessoas que também já cumpriram sua missão e estava só faltando uma oportunidade de voltar para o plano espiritual. A gente, na verdade, não pode julgar. Às vezes as pessoas trazem alguma situação na casa espírita. Ah, ciclano era assim, o filho, e recentemente a gente estuda toda quarta-feira lá o livro dos Espíritos, e uma das participantes trouxe uma informação seguinte, você falou, meu sobrinho desencarnou há 3 meses, e logo depois uma prima minha engravidou. Um negócio pouco tempo, menos de 30 dias, né? Aí é ele que está voltando, assim, alguém disse que é ele que está voltando. Aí digo, não, as coisas não acontecem assim, às vezes a pessoa quer a resposta automática, assim, a gente diz, não, a gente não pode dizer que é nem que não é, mas é pouco provável que seja, porque existe toda uma preparação para o espírito reencarnar, né? Não chega assim, igual os animais, os espíritos dizem que a reencarnação dos animais são quase que instantâneas, né? Eles desencarnam e reencarnam. Mas a gente não, a gente tem toda uma programação, assim, a gente veio aqui e não foi assim, não, joga lá, ver o que é que vai dar. Tem toda uma programação, a gente tem uma missão a cumprir, tem um objetivo, né? E às vezes eu estou aqui, preciso voltar com outra pessoa, né? Que está desencarnada, ou que é criança ainda, ou seja, eu vou ter que esperar essa pessoa ficar adulta, desencarnar, para a gente voltar junto, ou de repente eu vou nascer filho de uma pessoa que ainda vai nascer, aí precisa aquela pessoa ficar adulta, se casar, ter filho, assim. Não tem um tempo, os espíritos têm um tempo determinado, isso varia muito, né? Tem pessoas que passam 100 anos, 200 anos, 300 anos, 1000 anos para poder reencarnar, né? Não tem uma regra, né? E aí vai depender do objetivo e da missão de cada um, e às vezes as pessoas querem resposta automática, né? Chega no centro espírita assim, fulano morreu, foi o que ele fez para nascer assim? Aquela pessoa veio deficiente, foi o que ele fez no passado? E normalmente quando acontece uma catástrofe assim, de grande repercussão, aparece alguém na mídia para dizer, aquela criança que ele foi um ditador no passado, por isso que ele morreu assim, né? E às vezes falta sensibilidade das pessoas por própria dor da família, né? Porque a gente está passando por uma situação e a gente querer julgar porque a pessoa foi assassinada daquele jeito, ou isso aconteceu por aquilo, né? A gente não tem essa capacidade, né? Os próprios espíritos superiores também, eles não trazem essa informação, né? Que a intenção aqui não é criar fofoca espírita, né? A intenção é que cada espírito vai ter sua obrigação, vai ter sua missão, né? E aí, a destruição, quando a gente vê nesse sentido, ela é uma lei da natureza, né? E ele continua na resposta, né? O que o homem chama de destruição não passa de uma transformação que tem por finalidade a renovação e o melhoramento dos seres vivos. E até a destruição que acontece dos animais, né? Os animais, um destrói o outro pela própria cadeia alimentar. E Deus permite que isso aconteça por quê, né? E aí ele vai até comentar na própria pergunta que tem uma dupla finalidade, essa questão da destruição mesmo dos animais, e até a gente que se alimenta de carne ainda, né? Tem a finalidade também de regular a reprodução e de reaproveitar os restos ali. A gente se alimenta da carne, às vezes mata o animal para se alimentar, e aí assim,
existe, de certa forma, assim, muitas vertentes já condenando o alimento carnívoro, né? No livro dos Espíritos diz que não quer dizer que está errado, entre aspas, que não é pecado comer carne, né? Mas diz que o abuso, sim. Ou seja, se eu acabo matando animais, às vezes acontece de pessoas matarem por diversão, né? Às vezes a caça, e vai falar exatamente esse exemplo aqui. Se as pessoas usam de forma abusiva essa destruição, né? Aí realmente ele vai ter que responder por isso. Não é simplesmente assim, está autorizado matar animal. Não está autorizado, a gente precisa ainda da carne, mas já existe. Quem quer parar de comer carne, já existem várias possibilidades aí. Sabe que não é tão simples, mas que a gente pode também ter uma alimentação rica em nutrientes, sem necessariamente se alimentar de carne, né? Deixa eu correr aqui, senão a gente não consegue ver as perguntas todas. E aí tem outra história que fala da lei divina, né? Que foi uma situação que aconteceu na cidade de Beatriz, estado de Nebraska, né? Nos Estados Unidos. Lá conta que no dia 1º de março de 1950, e essa data ficou marcada já por essa situação, estava marcado um ensaio de um coral nessa uma certa igreja que tinha lá nessa cidade. E aí ficou agendado para, naquele dia, né, o coral se reunir na igreja às 19h20. Estava todo mundo programado para chegar lá para ter um ensaio. E o interessante, assim, que nesse dia aconteceu várias situações. Vamos imaginar aqui na Casa Espírita, né? Não, a reunião está marcada de 8 horas. Às vezes chega alguém mais cedo, já para abrir, para acender as luzes, arrumar, né? E lá nessa igreja, o interessante que teve, né? O ensaio estava marcado para as 19h20. E aí, todo o grupo era um grupo de 15 pessoas, né? E às vezes é comum, às vezes aconteceu algum atraso, né? Dizendo que tem 15 pessoas, pode ser que um ou outro aconteça alguma coisa e não chegue na hora. Mas nesse dia aconteceu, com todo mundo aconteceu alguma coisa. Duas senhoras que vinham, uma independente da outra, assim, na hora o carro não pegou, e aí tiveram que buscar ajuda em locais diferentes, e aí não conseguiram chegar cedo. O próprio instrutor do coral, né, que ia participar, que deveria estar lá no horário, também não conseguiu chegar porque a esposa demorou muito tempo ajeitando a roupa da filha mais velha, que também fazia parte do coral, e acabou se atrasando também. Teve outra que se distraiu assistindo a novela, perdeu a hora e chegou atrasado. Teve outra que dormiu demais e também acabou perdendo o horário. Só sei que das 15 pessoas que estavam previstas para chegar às 7h20, ninguém chegou às 7h20. E se a gente for olhar estatisticamente, assim, qual o percentual de marcar seu encontro com 15 pessoas e todas as 15 chegarem atrasadas, né? Assim, teoricamente talvez isso não faça muita diferença, ninguém dê tanta importância qual o número estatístico, né? Mas se nesse dia não tivesse acontecido um evento que chamou muita atenção, ou seja, às 19h25 aconteceu uma explosão e toda a igreja foi destruída. Ou seja, o ensaio estava marcado para 19h20, às 19h25 não tinha chegado ninguém ainda na igreja. E aí essa destruição ocorreu e não teve, assim, ninguém desencarnou naquele dia, só teve prejuízos materiais. Ou seja, e aí essa data ficou marcada para a gente ver assim, que algumas coisas acontecem na nossa vida e a gente pode ficar imaginando por que isso aconteceu, né? E poderia ter sido o contrário, de repente as 15 pessoas estarem lá e ter desencarnado todas as 15, mas assim, que a gente entenda tudo como um propósito. E eu lembro também da questão do Titanic, né? Quem assistiu o filme, quem soube da história aí, que o navio ali morreu mais de 1.500 pessoas no naufrágio do Titanic. E às vezes fica pensando, né? Será que por que Deus permitiu aquilo, né? E assim, a gente sabe que muitos faleceram porque não tinha bote salva-vida para todos, né? E a gente pode imaginar assim, não, ninguém tem responsabilidade porque estava na vontade de Deus aquelas pessoas desencarnassem.
E tem uma frase que diz assim: pode acontecer injustiça, mas não existe injustiçados. Ou seja, alguma situação aconteceu que aquelas pessoas encarnaram, ninguém justamente, existe a lei de causa e efeito, todo mundo tinha necessidade de voltar ao plano espiritual, por um motivo ou por outro, mas aquelas pessoas que colocaram o navio, né, e dizem até que dizem assim, que nem Deus consegue afundar, né? As pessoas dizem que o próprio engenheiro tinha dito isso, mas que naquele momento assim, eles são responsabilizados porque não tiveram cuidado, assim, porque se tivesse bote de salva-vida para todos, provavelmente não tinham morrido essas 1.500 pessoas, né? Assim, muitos teriam sido salvos. Mas aí, assim, talvez, mesmo que aquela situação tivesse que acontecer, mas assim, quem negligenciou, quem deixou de tomar os cuidados, com certeza vai se responsabilizar por isso, né? Ou seja, o fato de alguém precisar desencarnar, não necessariamente precisa ser eu o autor, né? Jesus disse, é necessário que o escândalo venha, mas ai daquele por quem vem o escândalo, né? Ou seja, a destruição vai acontecer. E aí é onde a gente diferencia a destruição necessária para a destruição abusiva, né? Ou seja, se eu estou cumprindo o meu dever, se eu estou tomando os cuidados, e ainda assim eu sou infectado pela Covid, eu desencarno, ou seja, eu fiz a minha parte, né? Quando eu não tomo os cuidados e ainda assim acontece, eu vou ser responsabilizado pelaquela situação. E como tudo na vida, né? Quando a gente imaginar o que de certa forma eu facilitei aquela destruição, eu vou ser responsabilizado por mais que aquilo tenha que acontecer. E aí na questão 729, Kardec vai perguntar, né? Se a regeneração dos seres faz necessária a destruição, ou seja, para a gente evoluir, o corpo físico vai ter que se destruir, né? Não necessariamente não. A gente, né, que nós somos espíritos, o princípio inteligente é eterno, a gente não morre, né? Mas o corpo físico ele vai se destruir, né? Ele vai voltar para a Terra. Então, se a regeneração dos seres faz necessária a destruição, por que os cerca a natureza de meios de preservação e conservação? Se eu perguntar aqui, talvez, quem quer morrer? Ninguém? E aí é interessante que depois vai ter uma pergunta sobre isso. Assim, ou seja, Deus, por mais que a destruição seja necessária, porque Ele nos cerca de meio de nos preservar, né? Ou seja, a gente não quer morrer, né? De certa forma, a gente está se cuidando, está tomando a vacina, está tomando os cuidados necessários, quando vai atravessar a rua, a gente olha para um lado, olha para o outro. Ou seja, a medida de segurança a gente sempre está tomando, né? E aí, se a destruição é necessária, teoricamente não precisava se cuidar, né? Mas Deus já coloca esse instinto de conservação para que haja esse equilíbrio, né? Porque se não houvesse esse equilíbrio, a tendência é que a gente se deixasse. Ou seja, ia gerando uma angústia, e no livro do Espírito vai trazer, que de certa forma a gente ia ficando desanimado, assim, não, se lá é melhor, né? Tem até uma questão que vai falar exatamente isso, assim. Porque ao lado. Então é o seguinte, se do lado de lá é melhor do que aqui, então por que a gente se cuidar, né? Não era melhor a gente se deixar morrer, né? Porque de certa forma a gente voltaria e teria, né, de certa forma, uma vida, né? E aí, para quem tem um merecimento, né? A gente pode dizer que todos nós vamos para nosso lar, porque a gente fala muito do nosso lar, porque a gente conhece muito do nosso lar, mas que existe colônia em cima de todas as cidades, né? Com certeza deve ter uma colônia aqui, não sei se o nome é Mestre Vitalino, mas deve ter uma colônia aqui em cima de Caruaru, que com certeza é mais provável que a gente vá para Caruaru do que vá para o nosso lado, né? Mas se a gente fez a nossa parte, se a gente seguiu de acordo com a nossa consciência, se a gente não usou a lei de destruição abusiva, como tem até uma história do desastre que aconteceu, das vezes a gente usar os recursos que a gente tem para provocar uma destruição abusiva, né? E aí eu vou, de certa forma, ser responsabilizado por usar mal o meu livre-arbítrio, usar mal a minha liberdade, né? Isso aconteceu no Rio de Janeiro. Era um grande empresário, o nome dele era Duarte Nunes. E ele, assim, tinha várias empresas e
ele tinha outras pessoas que cuidavam da empresa dele. Assim, ele conseguiu botar bons administradores que ele não precisava estar todo o tempo na empresa. Ou seja, ele era dono do tempo dele. De certa forma, ele vivia mais livre. Assim, ele era amante de esporte, de corrida, seja de carro, seja de cavalo, seja de competição de lancha. E ele sempre participava desses esportes assim, porque não tinha necessidade de estar na empresa dele. Assim, porque tinha outras pessoas que administravam e ele tinha, de certa forma, essa liberdade. Mas ele abusava um pouco dessa liberdade. Assim. Ele gostava de dirigir sempre em alta velocidade. E aí as pessoas, assim, quando ele viajava com a família, a esposa, Nunes, não corra tanto, vá mais devagar. E ele sorria e parece que apertava o pé, assim, acelerava ainda mais. Né? Ele abusava, assim, queria ter essa emoção de alta velocidade. Né? Outras vezes com um amigo dizia, rapaz, vai devagar, a gente não sabe o que pode acontecer, alguém atravessar na rua, alguém descuidar, uma criança. E ele não, assim, ele falou, a roda foi feita para rodar, e rodar em alta velocidade. Ou seja, ele sempre levava isso na brincadeira e nunca reduzia a velocidade, sempre andava muito correndo, né? E ele era, apesar disso, ele era um pai muito dedicado, tinha 2 filhos, e sempre passeava com a família. E teve uma situação até que o próprio pai dele orientou ele, olha, o carro foi inundado, mas para a gente ter prudência, né? A gente não deve abusar, né? E ele não dava atenção, né? Ficava rindo, escutava aquilo do pai, não respondia, mas ainda assim não se consertava, assim, gostava de correr muito. E aconteceu de um dia, assim, os pais deles, que moravam em Ipanema, no Rio de Janeiro, foi lá pegar os filhos para morar próximo à praia, para passar o dia lá com eles, ir para a praia. E ele deixou os filhos foram, e ele foi com um amigo para Petrópolis, né, que é lá na Serra do Rio de Janeiro. E ele passou o dia lá com amigos, se divertindo, e foi para um hotel lá, e passou o dia bebendo e se divertindo. No final, já à tarde, eles voltaram para o Rio de Janeiro. Né? E ele vinha assim, vamos tomar. Ele pensou, né, quando chegando no Rio de Janeiro, ainda o sol ainda estava quente, eles vamos tomar uma cerveja. E decidiram, assim, já passaram o dia todo, vamos, mas esse ele correndo e o amigo, rapaz, vai devagar. E ele ali em Copacabana, ele correndo. E aí aconteceu exatamente no momento que ele estava correndo, assim, uma criança atravessar. E ele viu quando a criança atravessou, tentou frear o carro, mas já estava muito em cima, não conseguiu livrar a criança. E naquele momento ele não quis nem descer, já gerou um alvoroço lá, muitas pessoas lá começaram a gritar, e ele nem saiu do carro. O amigo foi lá, disse, vai lá, diga à família, o que precisar eu pago o hospital, eu pago o tratamento, o que precisar eu invisto, não vai ter esse problema. Assim. Aí o amigo saiu, aí chegou lá, pegou a criança nos braços, ele não queria nem ver o que tinha acontecido. Ele falou, olha, aí quando ele olhou, era o filho dele. E a gente fica imaginando uma situação dessa. Ou seja, talvez o filho dele tivesse que voltar naquele momento. Mas imagina a culpa, né? A responsabilidade que eu tenho se eu fui instrumento da situação. Né? E aí o peso que esse pai vai carregar pro resto da vida, de ter tirado a vida do próprio filho, com uma imprudência dele mesmo. Talvez se ele tivesse uma velocidade menor, tivesse dirigindo com mais cuidado, essa destruição não tivesse acontecido. E naquele momento ele tirou a vida do próprio filho, e talvez assim ele vá ficar angustiado aí pelo resto da vida pela destruição abusiva que ele fez naquele momento. Ou seja, ele poderia ter mais prudência, dirigir com mais cuidado, e talvez aquilo não tivesse acontecido. E às vezes algumas situações dessas nos acontecem no dia a dia para a gente olhar para o que está andando. Né? A gente vê o que eu estou plantando, o que é que eu estou fazendo no dia a dia. Eu gosto de dizer que até uma topada que a gente está andando na rua, a gente toma assim, tem um propósito. Digo nada por acaso, até uma topada. Mas é uma topada. O que é que Deus quer me dizer com a topada? Então pode ser que ele queira dizer só para você olhar por onde anda, né? Não precisa ser algo extraordinário. Não, qual o aviso do céu para topar? Não. O aviso do céu é só para você olhar por onde anda, né? Mas até isso, assim, tem um propósito. Tenta não imaginar que as coisas acontecem, assim,
que esse vírus, e algumas pessoas veem, o vírus, às vezes a pessoa postou até no grupo, né? Do Lado de Jesus, assim, tipo uma rima, não lembro mais como foi as palavras, mas dizendo que o vírus era inimigo de Deus. E assim, às vezes falta esclarecimento, assim. Mas nada, ninguém é inimigo de Deus. A gente pode até fechar os olhos para Deus, mas ele vai estar sempre conosco. Né? E eu escutando uma palestra de Haroldo Dutra esses dias, ele falava assim, que Deus não só está nos vendo, como ele está vendo pelos nossos olhos. Ou seja, Deus está vendo todo mundo aqui pelos meus olhos. Ou seja, a situação que eu estou passando, Deus não está aqui assim. Eu gosto até dessa imagem de que Deus está aqui, a gente igual como uma criança aqui no cercadinho, né? Que a gente vê aquelas crianças pequenas brincando, às vezes tem alguém, um adulto, observando ali e cuidando daquelas crianças. E Deus, assim, está cuidando da gente. Se a gente fizer algo errado, o adulto vai lá, né? Epa, aí não. Fica aqui no cercado, se quiser sair, ele segura. E Deus, de certa forma, ele não dá o livre-arbítrio, mas esse livre-arbítrio tem limite, né? Ele pode sair fazendo o que quiser. Né? Mas aí, assim, achei tão interessante essa coisa, assim, que ele está vendo a situação que ele está passando pelos nossos olhos. Ou seja, do mesmo jeito que eu estou vendo, ele também está vendo a situação. A gente pode imaginar que às vezes ele está, Deus não vê isso, Deus não... assim, às vezes ele quer fazer justiça com as próprias mãos, como se Deus tivesse esquecido. Não, Deus não está vendo essa pandemia, Deus quer o quê, assim? E assim, se está acontecendo é porque há um propósito. E a gente tem que se adaptar e procurar fazer a nossa parte, né? Cuidar até que a situação se passe, né? Mas com certeza se veio, se está demorando tanto para ir embora, é porque algum propósito tem. E aí eu acho que tem um ensinamento para cada um, né? A gente pode dizer, não, a pandemia é por isso, a pandemia é por aquilo, mas cada um vai ter um aprendizado individual. Tem pessoas que foram contaminadas, se curaram, tem pessoas que desencarnaram, tem pessoas que não foram contaminadas, tem pessoas que perderam emprego, tem empresas que prosperaram, por incrível que pareça, nesse período. E aí para cada um vai ter um aprendizado. E é importante essa reflexão para que a gente passe por esse momento melhor do que a gente entrou nele. Né? Sempre vai ter, deixa eu correr que o relógio não é espírita. Né? Ou é, né? A gente fala que não é espírita, mas o relógio vem para nos dar disciplina. Né? Como espírita também precisa ter disciplina. Aí na questão 731 diz, por que, ao lado dos meios de conservação, colocou a natureza os agentes de destruição, né? Aí ele fala, é o remédio ao lado do mal. Já dissemos, para manter o equilíbrio e servir de contrapeso, né? Ou seja, vai ter sempre a destruição e ao mesmo tempo a lei de conservação. Como ele diz, é o remédio ao lado do mal, para que a coisa seja equilibrada, né? Nem seja a destruição abusiva, mas também a gente não fique tão apegado à matéria que não queira partir nem voltar para o mundo espiritual. Aí a 732 diz o seguinte, será idêntica em todos os mundos a necessidade da destruição? E a gente vai entender que não, né? Assim, cada mundo, assim, de repente, até na questão, a própria questão vai perguntar assim, entre os homens da Terra existirá sempre a necessidade da destruição? E ele vai dizer assim, que essa destruição ela vai deixando de ser necessária a partir do momento que a gente vai evoluindo, né? Vai chegar algum momento que a gente vai necessitar mais matar os animais para se alimentar. Né? Porque muitas pessoas já não se alimentam mais de carne, né? Já comem outras coisas. E a tendência é que as coisas vão evoluindo. E essa destruição animal, de certa forma, ela também vai evoluir. E a gente vai deixar de matar os animais para precisar se alimentar. Né? Ou seja, nos mundos superiores, com certeza essa destruição não é da mesma forma que acontece aqui. Ou seja, algo vai evoluindo, a partir do momento que a gente vai crescendo, a gente vai evoluindo, as coisas vão mudando, as coisas também vão evoluindo, né? E aí a 734 diz o seguinte, em seu estado atual, tem o homem direito a limitada destruição sobre os animais? E a gente até comentou antes, né? Ilimitado não. Ou seja, eu vou ter, sempre que eu usar do abuso do meu poder e da minha força, né, eu vou estar me responsabilizando. E ele diz exatamente isso, o abuso jamais constitui um direito. Ou seja, de repente eu tenho o direito de me alimentar ainda da carne, mas se se torna um abuso, ou seja, eu vou estar usando do direito de destruição abusivo. Mas sempre que eu abuso de um direito que eu tenho, um direito entre aspas, do meu livre-arbítrio,
eu vou ser responsabilizado por tudo aquilo que eu faço. Né? A 735 diz o seguinte: quem se deve pensar na destruição quando ultrapassa os limites que a necessidade e a segurança traçam? Da caça, por exemplo, quando não objetiva senão o prazer de destruir sem utilidade, né? E a gente já comentou sobre isso, e ele vai dizer o seguinte: terá que prestar contas do abuso da liberdade que lhe foi concedida. Por isso significa que cede aos maus instintos. Ou seja, a gente tem, de certa forma, a liberdade que Deus nos dá, mas sempre que eu abuso dessa liberdade, eu vou ter que responder por essa situação. E a questão 736 vai dizer o seguinte: especial merecimento terão os povos que levam ao excesso do escrúpulo quando a destruição dos animais. Você sabe que alguns povos, né? Acho que na Índia, que a vaca é sagrada, né? Não mata, né? E alguns povos levam isso assim, ao excesso, diz assim, ao escrúpulo, né? De não matar os animais. E os espíritos vão dizer o seguinte: esse excesso no tocante ao sentimento louvável em si mesmo se torna abusivo e o seu merecimento fica neutralizado por abuso de muitas outras espécies. Entre tais povos, há mais temor supersticioso do que verdadeira bondade. Ou seja, às vezes os povos idolatram lá o animal, o mata o cachorro, ou seja, ali, de certa forma, tem uma idolatria pelo aquele animal, e por mais que seja louvado, o Espírito diz assim: o fato de eu me abster de matar outros animais, não é de me alimentar de carne, existem outros abusos que às vezes é pior, né? Dizem que Hitler era vegetariano, né? Aí o pessoal gosta de comparar Hitler com Chico Xavier. Chico Xavier era carnívoro e Hitler era vegetariano. Ou seja, às vezes eu me abstenho de comer carne, mas às vezes faço algo muito pior, né? E aí essa reflexão que a gente deve ter, né? Se puder ter os dois, e aí eu não gosto nem de trazer exemplo do Chico, porque Chico é algo assim fora do nosso dia a dia, né? E eu gosto sempre de lembrar de uma situação que assim, a consciência dele está bem acima da nossa. Ele disse que ele ia no supermercado e estava lá escolhendo tomate, e ele escolheu uma tomate boa e outra ruim, né? Uma boa e outra ruim. O soldadeiro achou estranho: Chico, você está pegando as tomates ruins? E se eu pegar só as boas, quem vier depois de mim vai ficar só com as ruins, né? Ou seja, ele está numa condição que eu ainda estou bem distante, não consigo nem imaginar o que se passa pela mente dele, né? Que para ele, assim, e às vezes algumas situações que a gente já galgou, né? Por mais que eu seja o espírito mais evoluído do planeta Terra, eu vou chegar em outro mundo e ainda vou ser o menorzinho de lá, né? Porque tem coisa que a gente faz tão naturalmente, que vai chegar um momento que a gente vai ver que aquilo é abusivo também. Isso é de acordo com a consciência de cada um. E quanto mais rápido eu buscar aperfeiçoar a minha consciência, lembrar, né, quando o Espírito diz assim, relembrar as leis, estudar, né, buscar me pautar nos ensinamentos de Jesus, né, eu vou estar aperfeiçoando, vou estar relembrando o que já está, de certa forma, na minha consciência, né? E para a gente caminhar aqui no final, eu quero trazer uma historinha que se chama A Lição do Oriente, que fala do menino Saito, né? E essa história aconteceu durante aquele período que houve uma grande tsunami lá no Japão e destruiu lá uma usina, né? E foi uma catástrofe na cidade. E a gente fica, não sei se alguns acompanharam, mas como o povo japonês se comportou, né? Naquele período, assim, disse que eles, quando tinham que formar uma fila para pegar alimento, todos eram muito comportados, ninguém fazia buzinaço, ninguém fazia panelaço, não tinha aquela algazarra, né? Se tinha uma instituição que ia entregar alimentos, todos se comportavam. Disse que até os restaurantes começaram a vender comida pela metade do preço. Normalmente, às vezes, em alguns lugares o pessoal aumenta, né? Quando a coisa está pequena, de repente, não, vai faltar água, o preço da água aumenta. E disse que lá, assim, por exemplo, quando estava no estabelecimento e ali faltava energia, todo mundo pegava o seu produto, colocava na prateleira e saía do estabelecimento, né?
que talvez não é tão comum aqui no Brasil, né? Mas, e a história traz que naquele período eles agiam assim. E conta assim, que um refugiado vietnamita estava lá ajudando uma escola a entregar alimento para aquelas famílias que tinham sido, aquelas pessoas que tinham sido afetadas, né? Estavam sendo acolhidas numa escola e formava-se uma fila e todo mundo esperando a sua vez, e ele lá auxiliando a entregar os alimentos para essas pessoas. E ele viu que tinha no final da fila um garotinho, mais ou menos com seus 10 anos de idade, e ele imaginou assim, que quando chegasse a vez dele, estava no final, provavelmente já teria acabado os alimentos, né? Ele disse que ele estava só com uma camisetazinha e um short, e ele foi lá, né? Mas quando você está sozinho aqui, ele soltou. Eu estava no terceiro andar quando aconteceu a tsunami, e meu pai vinha me buscar, e eu vi no momento que a onda levou o carro dele, né? Ele disse que estava na varanda da escola, no terceiro andar, e viu quando o pai dele vinha buscar ele. Aí falou, e sua mãe? Aí falou, minha mãe e minha irmã moravam perto da praia, e provavelmente também a onda deve ter levado ela, né? E o guarda, o soldado que estava lá auxiliando, ficou tão sensibilizado, né? E tirou o seu casaco, né? Deu ao menino, e ele estava com a bolsa de mantimento, né? Que ele recebia para passar lá, e ele pegou e disse, olha, eu já me alimentei, fique com essa bolsa aqui de mantimentos, que é provável que quando você chegar lá, quando chegar a sua vez, já não tenha mais nada. Aí disse que o menino pegou a bolsa com mantimentos, agradeceu ao soldado, né? E foi lá no início da fila e botou o mantimento lá na mesa para distribuir para as pessoas. O soldado não entendeu, perguntou, mas por que você fez isso? Quando chegar a sua vez não vai ter mais nada. Ele falou, é provável que tenha pessoas com mais fome do que eu. E as pessoas que estão lá entregando os alimentos vão saber quem precisa mais. E aí, se eu pegar comer sozinho, provavelmente que falte para alguém que esteja necessitando do alimento mais do que eu. E disse que o soldado naquela hora virou o rosto assim, porque não segurou, não conteve as lágrimas, porque a consciência que aquela criança de 10 anos, assim, que poderia pegar tudo ali para se alimentar, para comer, né? Porque ele também estava passando por uma situação desafiadora naquele momento. Mas ele teve essa consciência de chegar lá, né? E aí talvez assim, quando a gente tiver essa visão de coletividade, quando a gente pensar no todo, né? Sempre que eu imaginar, assim, se eu pegar 2, de repente alguém vai ficar sem um, né? Assim, provavelmente a nossa sociedade vai ser outra, né? Essa lei de destruição que hoje acontece tanto de forma abusiva, talvez ela vai ser vista de uma maneira diferente. Ou seja, vai acontecer a destruição necessária, que a gente vê a toda hora acontecer. Recentemente, lá em Minas Gerais, né, teve aquele acidente que algumas pessoas morreram. E é assim, algumas situações vão acontecer, né? Mas que seja a destruição necessária que Deus permite que ela aconteça. Que nós não sejamos assim, instrumento dessa destruição abusiva. E sejamos como o garoto aqui, né, o Saito, que até o nome dele também tem um sentido japonês, tudo ele sempre traz um sentido para o nome das pessoas, mas que a gente possa realmente ter essa consciência de analisar o nosso dia a dia, o que eu estou fazendo, e também assim, entender que tudo que acontece, né, toda destruição que acontece, ela é necessária, né? E aí saber se eu não estou sendo instrumento de uma destruição abusiva. Porque tudo que acontece pela lei de Deus é necessário, e a gente tem que passar por isso com muita serenidade, entender que aqui é uma passagem, como o Espírito diz, é um estágio que a gente está fazendo num país difícil, mas não impede que a gente seja tão feliz quanto o nosso mundo comporta, que o nosso planeta comporta, mas que a gente possa ter sempre a consciência de saber que aqui é um estalo, é um instante, é um segundo, e a nossa vida verdadeira, né, é no plano espiritual, e logo tudo isso vai passar e com certeza seremos mais felizes, né? Eu espero que algo tenha ficado para vocês. Eu sempre aprendo muito nesse momento e que a gente possa
buscar cada vez mais, né, estudar, conhecer, para que a gente possa despertar ainda mais nossa consciência. Muita paz a todos e que Deus nos abençoe. Bom, nós agradecemos a Israel pelas colocações. Todos nós, obviamente, refletimos, né? Pensamos um pouco nas nossas histórias de vida, nas nossas atitudes. É essa mesma ideia. Nós dispomos um tema, né? Então, agradecendo a presença dos que estão aqui e convidando para estarem conosco na próxima quarta-feira. Lembrando que às quartas-feiras nós trabalhamos o Evangelho de Marcos, do evangelista Marcos, interpretado por Emmanuel. Então são 2 dias de palestra que nós temos das 20 às 21 horas e renovo o convite para as pessoas estarem de volta, os que estão vendo pela internet, os que estão aqui presencialmente. Só reforçando as nossas atividades: Evangelho no Lar, todo domingo às 18 horas, Evangelho online. Então sempre é divulgado no Facebook e no YouTube. O Facebook é a rede social que nós estamos utilizando agora, porque estamos com um problema ainda no Instagram. Mas tem lá o link, é aberto a quem queira participar. Das 18 às 18h30 nós comentamos uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, todos os domingos das 18 às 18h30, quem tem interesse, acessa lá o link do celular ou do computador, onde estiver. Temos também a atividade do Resgate Solidário, todo último domingo do mês, um grupo aqui da casa arrecada alimentos para as pessoas em situação de rua, para os animais. Então, é um grupo, né, que já faz esse trabalho há bastante tempo e, assim como toda casa espírita, depende também e precisa da ajuda de outras pessoas que queiram doar algum item, né, necessário. Então, procura os trabalhadores da casa. Também tem a divulgação desse trabalho nas redes sociais. Então, todo último domingo do mês. E o nosso próximo evento será um seminário que faremos este ano, dia 15 de maio. Nós estaremos pela manhã, é um domingo de manhã, é um bom horário, com a presença de Denise Lino e Frederico Menezes. Será o nosso primeiro seminário que faremos para arrecadar recursos para a construção da nossa sede. Então, acredito que agora em fevereiro nós já estaremos com os ingressos para vender e a divulgação também nas casas espíritas e nas nossas redes sociais. Então, toda quarta, toda sexta nós estamos divulgando aqui porque nós pedimos a colaboração de que essa divulgação também seja feita para outras pessoas, para nos ajudarem nesse objetivo. Então, será uma manhã com 2 palestrantes, no preço de R$30 o ingresso. Então, agradecendo mais uma vez a presença de todos. Vamos agora encerrar as nossas atividades com a prece final, que chamamos a colaboradora, que possamos voltar aos nossos lares em paz, que possamos ter um bom final de semana, que ao chegarmos nas nossas casas levemos toda a paz, né, todo o alimento que recebemos desse lugar que nos acolhe, da espiritualidade que cuida de nós, e possamos refletir isso com os nossos familiares que nos aguardam nas nossas casas. Deus de infinita bondade e misericórdia, Jesus, nosso Mestre amado, os nossos amigos espirituais aqui presentes, nossos mentores, se possamos, Pai, refletirmos, assimilarmos
estas palavras, esses ensinamentos de hoje. Pedimos sabedoria para que possamos ser servos humildes da tua seara. Ficamos em paz. Que assim seja.